Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que acompanha também mais esta sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, em 23 de março de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Maguinho. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. O comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM Luiz Gustavo Gotardo, tem a honra de convidá-lo para a solenidade alusiva ao 47º aniversário da unidade. Vai ser no dia 25 de março, às 10 horas, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. E tem um QR Code para quem for para confirmar a presença. Recebemos também, através de e-mail, uma solicitação do CONTUR, Conselho de Turismo de Caconde. Eu, Tiago Machado Lobo Silva, presidente do CONTUR de Caconde, São Paulo, venho, por meio desse, solicitar a sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores para a realização da reunião ordinária do nosso Conselho na próxima quarta-feira, das 18h30 às 20h30. Recebemos também da Comissão de Justiça e Redação o parecer número 8 de 2026. Assunto: projetos de lei números 28 de 2025 e 29 de 2025, que dispõem, respectivamente, sobre o zoneamento, uso, ocupação e parcelamento do solo no município de Caconde e sobre a política de desenvolvimento urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Vou fazer a leitura da conclusão. Foi feita a exposição de motivos e conclusão. Diante do exposto, esta comissão entende que a tramitação dos projetos de lei números 28 de 2025 e 29 de 2025 apresenta vícios procedimentais relevantes, especialmente no que se refere à ausência de adequada participação pública, a inexistência de justificativa técnica transparente para as alterações promovidas e a inobservância das exigências previstas no Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica Municipal. Tais circunstâncias comprometem a regularidade jurídica do processo legislativo, bem como a legitimidade democrática da apresentação das matérias, especialmente considerando a natureza estruturante dos instrumentos urbanísticos em debate. Dessa forma, esta comissão manifesta-se no sentido de que o presente parecer seja submetido à deliberação do plenário nos termos do regimento interno para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à continuidade da tramitação das referidas proposições. Indicação número 40, 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfolga Maguinho, indicando ao senhor prefeito municipal a adoção de providências urgentes para a submissão de projetos do município de Caconde ao Banco de Projetos do Programa Cidades Verdes e Resilientes, PCVR, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Indicação número 41, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja estudada a viabilidade de transformar em mão única de direção a Rua Pio XII, localizada na lateral do cemitério municipal. Indicação 42, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja estudada a viabilidade da instalação de semáforo no cruzamento localizado na esquina do Bar do Cláudio, na Rua Cataguases. Indicação número 43, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para atendimento de cães acometidos
por sinomose, bem como a criação de um local adequado para abrigo e isolamento desses animais. Indicação 44, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja estudada a adesão do município ao programa Educação Viária é Vital, realizado em parceria com o Detran São Paulo, a Fundação Mafre e as prefeituras municipais. Requerimento número 8, de autoria do vereador Richard Silva Ferfugla Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca da aplicação da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, no âmbito do município de Caconde, especialmente quanto à retomada da contagem de tempo de serviços dos servidores, contagem de tempo de serviço dos servidores públicos municipais. Encaminho referido requerimento para as comissões de Justiça e Redação. Requerimento número 9 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfugla Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca do posicionamento jurídico da administração municipal sobre a compatibilidade da Lei Municipal número 2.735 de 2019 com a legislação federal vigente e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 2 de 2026 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfugla Maguim e corroborado pelos vereadores Elizabeth Biondi e Francisco de Assis Xavier Monteiro, que institui a política municipal Caconde Verde e Azul, Lei Úrsula Seniwald, cria o Sistema Municipal de Infraestrutura Verde e estabelece diretrizes para a proteção das águas, da vegetação nativa e do território da Estância Climática de Caconde. Encaminho referido projeto para a Comissão de Justiça e Redação. Através do ofício 52, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 8 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 24.000 do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho referido projeto para a Comissão de Justiça, Redação e Finanças. Educação e Finanças. Projeto de lei número 9 de 2026 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 99.975 do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho também o referido projeto para a Comissão de Justiça, Finanças e Redação. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, ficam designadas duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para a verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bion, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfugla Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia.
2026, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Parecer 8. Parecer 8 de 2026. Em discussão a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra Palavra concedida. só para explicar o posicionamento da Comissão de Justiça. No dia que a gente fez uma reunião no dia... Presidente, está escrita a data da reunião bem no começo, se eu não me engano. Por favor. 9 de março. Isso. A Esse gente se reuniu no começo do mês, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Educação. Acho que quase todas as representantes das comissões estavam presentes. E o nosso jurídico também. A gente tinha solicitado, antes dessa reunião, um parecer para a nossa assessoria externa, que é o VESP, solicitando a resposta ao seguinte questionamento. Se, acaso, para o plano diretor tramitar legalmente na Câmara, ele precisa de algumas condições. Se houver alguma modificação por parte do Executivo e se houver modificação e se não for acompanhado de audiência pública, justificativa técnica, se isso era motivo para algum tipo de nulidade. Ou seja, é preciso ter essas condições, esses requisitos, e se caso isso não existiu, se caminharia para uma possível nulidade ou qualquer tipo de impugnação. A resposta foi bem pontual. Sim, é necessário ter isso tudo. E aí a gente olhou para o projeto do 2829, que foi recentemente emendado. No começo de janeiro, o prefeito encaminhou para cá 2 ofícios com diversos anexos. E, novamente, não houve nenhuma explicação melhor, pública, dos motivos. É evidente que nos documentos tem os motivos, mas o plano diretor em si ele precisa de uma legitimidade maior. E isso, se juntar com todo o movimento do ano passado, ou seja, o projeto ele entrou na casa no meio do ano, sem nenhuma audiência pública, nenhuma, e teve modificações nele. A partir do momento que ele saiu da Câmara no final de 24, assim que ele retorna em 25, ele deveria ter tido algum tipo de justificativa pública, ainda que para falar que não mudou nada. Mas era necessário, e não houve. Rapidamente ele foi retirado e virou o 2829. E no 2829, que também tem modificações, também não houve nenhuma audiência pública. E agora, em janeiro, houve mais uma modificação e também não houve nenhuma audiência pública e nem nada. Então, já que a Câmara tem essa responsabilidade técnica da observação disso, e isso é necessário, não faz sentido a Câmara continuar com o projeto sabendo que tem essa falta de vício de formalidade mesmo, de começo. Então, a gente está falando, então, faça a sua parte nesse ponto, mande para a gente que a gente retoma a discussão. A gente não está tirando, a gente continua ressaltando a necessidade e a urgência do documento, está chamando para si a responsabilidade diante dessa decisão, que ela está justificada juridicamente, né? Não é uma questão política ou de ideia da cabeça de ninguém daqui, é realmente cumprir o que precisa ser cumprido. E o outro ponto da Câmara, presidente, é que a Câmara também precisa de assessoria técnica para quando esse projeto voltar. Esse é um consenso nas comissões, que a gente precisa de ajuda também para que esse projeto, ou qualquer outro projeto que envolva questões ambientais, questões urbanísticas e de obra, né, civil, essas coisas, que seja acompanhada de algum parecer técnico também para facilitar, nos ajudar a ter segurança. Então, nesse parecer da comissão, tem, se não me engano, quase 10 ou mais considerandos. E os considerandos são seguidos na ordem cronológica, o que justifica e mostra o empenho que a comissão teve, e ela arremata justamente numa lei que a gente modificou no passado, que é a emenda à lei orgânica, que diz que toda modificação, quando se trata de plano diretor, qualquer tipo de lei urbanística de alta complexidade,
que ela tenha que ser precedida de audiência e consulta. Então é isso, que sirva de exemplo para que a gente possa sempre caminhar organizado. O ponto central e finalizo, o projeto do plano diretor foi muito bem construído durante 2 anos, entre 2023 e 2024. Ele só não foi aprovado porque ficou em cima da hora, foi por conta disso, justamente por não ter tempo de dar a legitimidade que ele merece na Câmara. E por isso que ele não foi concluído, porque a legislatura passada ficou com esse receio. E justo receio, inclusive. Mas ele foi bem construído. Tem uma assessoria técnica que fez um plano bem adequado. Então, qualquer modificação que venha fazer sobre esse plano precisa ser justificado tecnicamente, porque foi pago uma assessoria para justificar cada artigo que existe nesse plano atual. Então, se modificou, tem que justificar tecnicamente, não pode sair da ideia da cabeça do prefeito. Ele precisa pontuar ponto a ponto e por quê. Porque ficaram 2 anos medindo a cidade e criando tese e coisa. Você pode não concordar, mas precisa ser justificado a modificação. E o mesmo vale para a Câmara. Assim, do momento que ela vier para cá e a gente tomar a liberdade de modificar, eventualmente por algum motivo, a gente vai precisar justificar. É um negócio muito, muito técnico, impacta, tem coisas reais acontecendo ali. Então, a justificativa nossa, que a gente assume a responsabilidade, inclusive perante o Ministério Público, seria preservar essa cadeia da evolução do plano diretor, para que ele seja preservado a questão técnica, legal, que precisa ser acompanhado. Não há nada além disso. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, senhor. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, meus colegas noite. da Câmara, os funcionários da Câmara, a quem está acompanhando a sessão pelo Facebook. Eu queria agradecer, primeiramente, imensamente, os funcionários do setor de obras, em especial o Cristiano, que é quem eu sempre falo diretamente. Agradecer que ele atendeu algumas indicações que eu fiz, inclusive o empenho, né? A gente está vendo que eles estão empenhados, ele, toda a equipe. Eu falo Cristiano, mas representando de verdade toda a equipe, porque o trabalho depende realmente de cada servidor que está ali trabalhando. Eles fizeram um trabalho excelente ali na rotatória ali da rodovia Deputado Cunha Bueno, né, com anel viário ali, Lorival de Araújo, que é em frente à Agropec, tem uma entrada ali na estrada que entra para o bairro Córrego da Vaca, na estrada de baixo ali, tem uma entrada que vai ali para Maria do Café, enfim, eles fizeram um trabalho ali muito bem feito, inclusive a terra ainda está fofa, que eles passaram a máquina, mas ele me garantiu que amanhã eles vão jogar o cascalho ali, inclusive em época de chuva, né, teve um dia que teve uma chuva bem forte, teve uma queda d'água ali, naquele pedaço que vai ali para a rotatória, muitos carros, eu inclusive estava vindo de Itapiratiba, fiquei parada ali um tempo, tem uma queda d'água ali muito extensa, então para uma grande quantidade de água ali. E o Cristiano estava me explicando que, inclusive, eles esperaram a liberação do DR para poder colocar a máquina ali. Então, eu estendo também a minha gratidão ao seu Oswaldo, né, o diretor do DR, que toma conta de toda essa área da nossa região, São José do Rio Pardo, até Ribeirão Preto, enfim, o seu Oswaldo, diretor excelente, eu sempre tive contato com ele, inclusive, até pelas placas, né, de aviso de animais silvestres. Antes de eu ser vereador, ele me atendeu prontamente, colocou as placas entre Caconde e Itapiratiba, entre Caconde e Vinolândia. Então, é uma pessoa maravilhosa, muito fácil de lidar, e o Cristiano também está muito grato a essa liberação que ele fez prontamente para a gente poder trabalhar com a máquina ali e consertar esse problema da queda d'água que sai ali próximo do Córrego da Vaca, cai ali na rotatória, que é esse pedaço que eu estou falando. Então, esse pedaço já está, praticamente, amanhã vai ficar pronto isso, se Deus quiser. Queria lembrar também, né, que o trabalho aí do setor de obras de estrada, que o bairro Guerrinha também, que foi uma indicação que eu fiz para mexerem lá, que estava realmente complicado, no bairro Guerrinha.
Foi terminado hoje, tá? E a máquina, né, a patrol que está lá, está indo amanhã para Boa Vista do Zane. Depois tem uma outra patrol também indo para Santa Quitéria e para o bairro São João, né? Tem outra no bairro São João. E trator de esteira está indo para o bairro Feijão Cru, para a Serrinha e depois para a Serra do Cigano. Eu estou passando isso porque os moradores da zona rural ficam ansiosos, né, querendo saber onde vai ser feito o trabalho, todo mundo cobrando. Então, é até uma coisa que eu pedi também através de uma indicação. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer tipo um cronograma dos trabalhos que vão ser feitos nas estradas da zona rural, para poder dar uma tranquilidade para os moradores. Não sei se isso é possível, eu solicitei, mas, enfim, diretamente com o funcionário, né, com o diretor do setor de obras, que é o Cristiano, ele sempre me passa esse meio que cronograma, e eu passo informalmente para todos ficarem cientes que dá um pouquinho de paciência que vai ser feito. Outra coisa, tentar não me alongar, mas a gente está vendo que está tendo muito problema no trânsito da cidade, né? Eu e os meus colegas vereadores estão sempre fazendo indicação, pedindo redutor de velocidade, melhores sinalizações. Acredito que vai ser feito brevemente, né, um projeto de melhora aí na sinalização de toda a cidade. Mas, enfim, eu já pedi alguns redutores de velocidade, pedi também, como lá na Avenida Sampaio Vidal, e agora, através de indicação também, na esquina do Bar do Cláudio, semáforo, né, que ali tem um lugar que realmente ali é complicado, já acontecendo vários acidentes. Graças a Deus, nada grave, mas a gente quer evitar que alguma coisa mais grave aconteça. E isso em vários pontos da cidade. Então, só queria lembrar que a gente está atento. Inclusive, hoje eu fiz uma indicação importante, pedindo para a Prefeitura que seja estudada a adesão do nosso município ao programa Educação Viária é Vital, realizado em parceria com o DETRAN e o Fundação Mafre, as prefeituras municipais. Então, esse programa de educação viária, ele é vital. Educação viária é vital. Ele tem como objetivo promover ações educativas voltadas à conscientização no trânsito, envolvendo diretamente as escolas e a comunidade escolar por meio de atividades pedagógicas que incentivam atitudes responsáveis e seguras. Por meio dessa iniciativa, as escolas desenvolvem projetos relacionados à educação no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, além de participarem de premiações em nível nacional, o que valoriza o trabalho educacional e incentiva o engajamento dos alunos e professores. A adesão ao programa representa uma importante oportunidade para o município fortalecer suas ações de prevenção de acidentes, investir na educação das novas gerações e promover uma cultura de respeito e segurança ao trânsito. Então, diante disso, eu estou pedindo essa análise, né, de viabilização da participação do nosso município com esse programa tão importante. Lembrando, né, que a gente teve aí um acidente com uma senhora, mãe do Osmarzinho, do Fórum, que todo mundo conhece, muito querido, uma família que a gente estima muito, e essa senhora de 88 anos, com a saúde perfeita, ela foi atropelada, né, e depois de, acho que uma semana, ela complicou o estado, ela veio a falecer. Então, eu acho que a gente tem que, sim, tomar providência. Peço a atenção de todos, não só, né, do Executivo, para fazer o que for necessário, adesão a esse programa, conscientização, enfim, tudo que for necessário fazer, de estrutura, né, mas principalmente aos munícipes, conscientização no trânsito, né? Respeito à vida, isso é fundamental. Então, não adianta a Prefeitura tomar providência, aderir a programa, melhorar a sinalização, se as pessoas não tiverem consciência. Então, vamos todo mundo com o mesmo foco e a gente deixar a nossa cidade com mais respeito à vida. Última coisa que eu preciso falar, a nossa cidade está com um surto de sinomose, que é a doença canina, extremamente grave. O cachorro ele sofre demais, só quem presencia que sabe a situação que um cachorro passa. E isso aí a gente vê na rua, um animal agonizando com sinomose, isso é muito triste, né? Como a gente vê na casa das famílias essa situação, mas na rua, gente, é uma coisa, não tem explicação. O animal ali deitado na rua, passa criança, vê, sem falar do risco também de contaminação. No bairro São José, inclusive, foram várias mortes já, tem que acionar a vigilância sanitária que vai lá recolher, mas, enfim, um cachorro vai contaminando o outro. Então, é uma situação alarmante. Por isso, eu fiz uma indicação, até vou falar pessoalmente com o Anderson, mandei mensagem para ele, quero falar com ele pessoalmente, a gente vai se reunir para conversar, entre outros assuntos. Esse assunto da sinomose, que eu peço e vou me disponibilizar para ajudar, onde for necessário que eu conseguir, para a gente conseguir um lugar onde a gente possa abrigar esses cães e que a Prefeitura, de alguma forma, possa dar algum tipo de tratamento para esses animais que estão sofrendo. Inclusive, reforço a gravidade da doença, né? Grande número dos animais acometidos com essa doença.
é necessário fazer a eutanásia, porque é uma doença realmente que leva o animal a agonizar em sofrimento intenso. Então, era bom que a gente, como município, né, como a gente tivesse a possibilidade de conseguir fazer pelo menos eutanásia, tendo em vista que uma eutanásia hoje custa em torno de R$350. É alto para uma família carente e para um animal de rua. Então, a gente precisa, eu estou tentando me adequar aqui para a gente poder fazer essas políticas públicas voltadas para a causa animal, que é o que eu represento aqui, né, além de todas as coisas que eu tenho tentado fazer. Desculpa, né, me alongar, mas são assuntos realmente importantes para todos nós. Muito obrigada. Boa noite. Ninguém vai falar, não? Todo mundo quieto? Vai não? Ninguém vai? Não? Não? Então, peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Vou ser bem sucinto. Ó. A gente, dentre tantas coisas que a gente está fazendo, a gente entrou com alguns requerimentos, algumas coisas. A população tem questionado sobre diversos assuntos, coisas, inclusive, que nem são da alçada do vereador. E isso acaba me preocupando, porque me parece que não está tendo algum tipo de retorno, algum tipo de representatividade quem é o prefeito da cidade. Isso, para mim, é um sintoma. E falo isso com um penar. Tá? Fica bem claro naquela entrevista, que eu não sei nem o que foi aquilo, qual é a preocupação do nosso chefe do executivo. Não existe política pública na cabeça dele. Mal sabe o desenho da cidade. Como é que está a saúde, como é que está o trânsito, isso aí não é a preocupação. Ele deu uma entrevista, existe uma prova que é a entrevista. Eu posso ficar aqui o ano inteiro falando que eu não vou conseguir chegar ao ponto da crítica de tanto assunto, de tanta coisa não dita. Eu não vou nem falar das coisas ditas. Mas as não ditas, para mim, são o principal sintoma do desastre que a gente está de frente. Isso é muito grave. Então, a responsabilidade da Câmara, ela sobressai agora, se a gente tem firmeza ou não. Ele disse de uma maneira de batido que irá leiloar 40 hectares da cidade para resolver o problema da cidade. Assim, vou leiloar. Já tem para onde levar esse negócio. Junto 10 milhões, resolve o problema da cidade. Quero saber o que se resolve com 10 milhões e os problemas da cidade. Porque ele precisa conhecer os problemas da cidade primeiro, né? Para valorar. Isso foi as poucas partes que eu consegui, que chegou a mim, assim. E fiquei refletindo sobre isso. Aí, eu tenho a oportunidade de conhecer de perto o ambiente que é o ambiente da mineração. Eu tenho vivido intensamente Mariana, Brumadinho e Ouro Preto. Estava lá o dia que rompeu por 3 vezes seguidas, não foi exatamente uma represa, mas um dique de contenção que abriu o sinal alerta em toda a região onde eu estava. 3 vezes seguidas. E sei como funciona bem, porque eu convivo com essas pessoas lá. E eu vejo o prefeito, de uma maneira irresponsável porque ele não sabe o que ele está falando. Porque ele só quer falar de negócio. Ele não fala da coisa séria. Saindo para Minas Gerais com uma carreata deslocada atrás das tais terras áreas, que pode vir a ser um assunto cauteloso e de um chefe de executivo que preserva a cidade. Mas, da forma que ele se coloca, a gente vê, e pelo histórico, a gente sabe que não é. A gente associa a fala de venda da cidade, do leilão de 40 hectares alqueires, um assunto sério que é mal colocado, e na mesma semana a gente sabe que existe de novo o projeto absurdo da Carrapato, que é represar o Rio Pardo. O único braço que a gente tem do Rio Pardo que serve não só para as questões ambientais, beleza,
mas para atividade turística. E ele fica falando de turismo, e essas questões estão acontecendo no olho dele, e ele está indo para a contramão do mundo. Isso me preocupa, porque a gente está com escassez de água, numa cidade que precisa de água, e não existe uma política sobre isso. E ele está falando para o outro caminho. E eu estou falando dele porque é ele que é o chefe do avião, que ele diz, né? Ele falou que lá na posse que a gente era os juízes, que tinha permissão de fiscalizá-lo e apitar quando fosse preciso. Estou apitando novamente. Ou ele joga em favor da cidade de uma maneira respeitosa, ou ele, com esse lema de a cidade é uma mina a ser explorada, irá cair de goela abaixo, porque eu não permito isso, e tem muita gente que não permite que ele trate a cidade da forma que ele acha que está tratando. Não vai fazer isso. E eu falo para ele na cara dele, e falo para ele aqui no plenário. É absurdo a forma que ele trata o povo. Ele prometeu documentalmente que ia voltar à feira, e não vou entrar no mérito sobre a feira, estou dizendo uma promessa documentada. No dia 7 de janeiro, ele recuou e falou, vocês não vão voltar. E falou de uma maneira escarnosa na live que não volta mais. É com esse tipo de pessoa que a gente está lidando na prefeitura. Acabei de ver, São José, Grama, São José e Itapiratiba estão lá em Brasília recebendo um prêmio de educação. Onde está Caconde? Grama recebe prêmios de meio ambiente. Divinolândia recebe sobre agro. E eu e o Danilo participamos de uma vejatória premiação, que Caconde nem perto chega. Caconde está fora de tudo. Então, eu vou sintetizar. Ele já veio de um desastre de 4 anos passados. Esse é perigoso. Eu falo com todas as letras que é. Porque o papo é negócio, 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 negócio. E, ao mesmo tempo, circula a propaganda da empresa dele. Ele é um prefeito de uma cidade que precisa de atenção básica na educação, na saúde, em todas as áreas. Eu quero saber quantas leis de verdade ele entrou. Eu acabei de falar antes da sessão. Não existe leis de programas da cidade. E alguma coisa ou outra de positivo é na raça dos diretores e dessa casa. Eu não vou fazer simpatia para esse cara. Nenhuma. Porque o pepino vai estourar, eu quero ver quem vai estar a favor da cidade assim que estourar. Eu sou contra, efetivamente, qualquer tipo de maluquice lá no braço do Rio Parto e vou me pôr à frente desse debate. Não volto com esse assunto. E eu sei que ele deve ser algum tipo de favor, enquanto ele não falar. Ponto. E por isso, nesse contexto todo, é radicalmente necessário que a gente puxe do Poder Legislativo e promova o debate sobre a questão ambiental, a questão da preservação das águas, a questão séria sobre o saneamento básico das pessoas da cidade, das pessoas da zona rural, que o turismo tem uma condição de puxar o desenvolvimento sustentável, ou seja, ambiental, que promova esse tipo de desenvolvimento e não só a translocada ideia de que vai vir algum messias rico e vai fundar o fundo monetário da cidade com dinheiros de onde a gente não sabe. Isso é uma loucura. Ou leva-se a sério essas coisas, ou a gente vai ficar aqui só no interesse de poucos. Eu não estou para isso. Eu nunca nasci para isso. Isso eu falo muito sério. E que chegue essa conversa que eu estou falando hoje no ouvido dele, para ele saber o que ele está fazendo. Porque eu estou aqui para falar não para ele todas as vezes que for necessário. E todo mundo sabe, se for necessário, vou para a justiça, vou para onde que for. Então a gente entrou, e agradeço muito a assinatura do meu colega Frank, da vereadora Beth, e convido todos os outros vereadores a assinarem um projeto de lei que é em uma homenagem à Úrsula, que foi uma defensora, inclusive, simbolicamente, do Rio Pardo, aonde estão querendo fazer a deslocada ideia de uma nova barragem. Então, justíssima ideia de defesa àquele lugar que leve o nome dela, que tem como potencial promover o debate sobre essa questão ambiental, de água, porque não adianta nada a gente ficar investindo lá e cá, sendo que os nossos corpos d'água, os rios e os ribeirão não estão cuidados. Prova disso, dá uma chuvinha, a ETA 2 está cheia de terra.
que significa assoreamento no curso do leito do rio. Não há uma fiscalização, não há um programa que incentive nada. Eu participei de reuniões e reuniões, nunca saiu do papel nada. Então, se não saiu do papel, há uma omissão crítica e, sabendo que água é um bem de natureza fundamental no direito e na existência humana, a gente vai promover e comprar esse debate. Se a prefeitura não faz, a Câmara vai fazer ela fazer. Se o prefeito não tem ideia do que ele está fazendo, a gente vai dar ideia na cabeça dele para que ele faça. E a gente vai trazer prefeitura para conversar, algum profissional da área e amigos da cidade para conversar sobre os temas propostos, mas a gente vai conseguir movimentar essa corrente e proteger a cidade de uma maneira correta. Não é possível a gente passar tanto calor numa cidade no meio da Mantiqueira, rodeada de natureza, com a mudança em água, a gente na falta da água e na falta de árvore e com fome. As pessoas passam fome na cidade, inclusive, e sendo possível serem alimentadas. Não existe uma política de resíduos da cidade. Ele chamou o pessoal que coleta lixo, resíduos no gabinete dele, falou que lançou um programa. Da onde que ele lançou um programa? Não tem um decreto, uma portaria. Ele chamou uma galera e falou: tome aqui, faça algo. Faça o quê? O que ele está pensando? É ridículo, perigoso. A gente sabe o que ele fez. Ele vai pagar por problemas que ele está criando para ele. Ou ele cria coisas verdadeiras, documentadas, para que a gente possa fiscalizar, ou tudo que ele não fizer, ele será denunciado. E se não denunciarmos, seremos omissos, e quem paga somos nós. Então, eu não vou pactuar com esse tipo de coisa. Ele vai continuar mentindo, ele não vai conseguir fazer nada. E finalizo, em 1 ano e 3 meses, qual é o vídeo que ele fez sobre alguma coisa de educação, saúde? Agora eu quero que vocês contem quantos vídeos ele fez sobre negócio. Essa é a preocupação do prefeito da cidade. Não podemos deixar. Então, se ele não sabe sobre saneamento, a gente vai saber. Se ele não sabe sobre agricultura, a gente vai saber. Se ele não sabe sobre água, a gente vai saber. É isso. E não me importo pelo tom que eu estou falando. Porque ele vai precisar ouvir e que seja eu, que seja o Frank, que seja todo mundo que está aqui. Ele vai precisar tomar tenência e fazer alguma coisa. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma de nossas sessões. Lembrando a vocês, então, aí do convite da Polícia Militar, do 47º aniversário, que será realizado em São João da Boa Vista, no dia 25 de março. Se algum de vocês puder ir, está feito aí o convite para a nossa Câmara aqui. Quarta-feira, o pessoal aí do Contur pediu aí essa reunião às 18h30 para falar sobre os projetos aí mas acho que é esse aí que a própria comissão pediu para enviar para a prefeitura, né, solicitando essas providências do plano diretor do turismo. Então, lembrando a vocês aí, quarta-feira, às 18h30, ficam vocês convidados aí para participar e a gente discutir e se inteirar também mais sobre o Contur aqui de nossa cidade, juntamente com o presidente, né, do Contur e, com certeza, mais algumas pessoas que vão vir aí. Isso é bom para a gente se inteirar. Quanto ao projeto aí do Richard, eu sou a favor, sim, até porque em outras, acho que foi, se eu não me engano, numa das primeiras legislaturas em que eu fui vereador aqui, eu não fiz o projeto, mas fiz indicação, e uma indicação bem feita, solicitando tudo isso aí. Se eu não me engano, 2008 eu repeti, e depois de outra vez que eu fui eleito, tornei a repetir essa indicação com outros
prefeitos, inclusive até com parcerias com os produtores rurais, enfim. Bom, resumindo, ficou no papel. Então, eu me comprometo a assinar junto com vocês para que realmente Caconde se torne aí um polo igual aí as outras cidades vizinhas nossas aí, que a gente preocupa realmente com o nosso meio ambiente e principalmente com a nossa água que a gente tem em abundância, mas é preciso que haja essa preservação. O Richard tocou o nome aqui da Úrsula, nada mais justo, e eu tive o prazer de conhecê-la e participar de várias reuniões que eu tive com ela sobre assuntos místicos. Eu sempre participei com ela, várias vezes no sítio. Então, a gente tinha, né, um bom relacionamento e um bom entendimento nessa área que eu gosto muito. Inclusive, ela deixou para mim vários objetos, várias coisas místicas que a gente usava, estão todas comigo. Então, eu tenho muita consideração por ela, por tudo que a gente tinha em mente, né? Nunca divulguei todo esse relacionamento que a gente tinha assim de amizade, de conhecimentos místicos, mas eu sempre participava com ela e outras pessoas também que compareceram. Foi na época também, esqueci o nome de um senhor que fala também sobre o meio ambiente, a Semíramis, advogada, nós convidamos para ir na época, a Rosa Maringoli, outros estudantes que nós convidamos até o sítio da Úrsula, onde fizemos uma caminhada, percorremos o sítio todo e ali fizemos várias manifestações aos anjos que nos iluminam. Então, foi gratificante conhecer a Úrsula e saber o quanto que ela adorava aquele Rio Pardo. E, em homenagem a ela, a gente tem que continuar lutando por isso. Lembrando a vocês, né, dia 21 de março, sábado, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a nossa APAE, os funcionários, professores, os pais e a presidente da APAE aqui de Caconde, a Ana Margarida, que vem fazendo um grande trabalho para aquelas crianças. E eu até acabei escrevendo alguma coisa aqui para a nossa APAE e principalmente aos pais desses anjos. É sobre o amor que ensina, supera e transforma todos ao redor. No dia da Síndrome de Down, a gente não celebra uma condição. Celebramos pessoas únicas, cheias de luz, alegria e um jeito especial de enxergar o mundo. Inclusão não é favor, é respeito, é direito, é humanidade. E, no fim, quem convive, aprende. Eles não precisam se encaixar no mundo. É o mundo que precisa aprender a ser mais parecido com eles. E são anjos que vieram ao mundo para tornar feliz a humanidade, ou seja, pelo amor. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.